construção civil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, mas a tendência é de que muito rapidamente essa realidade mude em várias partes do mundo, motivadas pela onda ESG das empresas comprometidas com responsabilidade ambiental, social e governança transparente, e também pelos compromissos corporativos e políticos de países, estados, cidades, com a neutralidade de carbono. Para que o mundo possa alcançar a neutralidade de carbono até 2050, nós vamos ter que reduzir muito as emissões da construção civil. E como resolver isso com tanta demanda, com tantos prédios, tantas casas precisando ser construídas? Talvez a solução esteja em prédios de madeira. Só que falar é fácil. Será que dá realmente para fazer edifícios de madeira? E foi para conferir isso que eu vim me hospedar aqui, no Dormeiro Rorô, em Viena. Um prédio de 24 andares, totalmente feito de madeira. E olha, posso garantir para vocês, ele não é só bonito, é confortável e seguro. Eu tenho certeza de que o futuro de um planeta mais sustentável vai passar pela construção em madeira. Quando se fala em construção de madeira, uma das coisas que sempre vem à mente das pessoas é: e a durabilidade? Quanto tempo será que dura? Essa igreja aqui, de São Bartolomeu, em Cracóvia, foi construída em 1466. Depois foram agregadas algumas partes lá em torno de 1750. Olha, me parece muito bem conservada. Se a questão é durabilidade, eu não tenho dúvida. A construção de madeira, para qualquer tipo e qualquer tamanho de edificação, está tecnicamente dominada e vai se espalhar pelo mundo. A sua cidade está preparada para isso? O Matheus Barros vai explicar em detalhes como isto vai mudar o cenário das nossas cidades no futuro. Esse é o Dormeiro Rorô Yen. É um hotel com 24 andares em Viena. Por fora ele parece um edifício normal, mas ele tem uma diferença fundamental de qualquer outro arranha-céu dessa altura no mundo. Esse prédio é de madeira. Colunas de madeira, vigas de madeira, teto de madeira, piso de madeira. Por dentro esses elementos ficam expostos, funcionando como um acabamento do prédio que o deixa mais aconchegante e agradável. Prédios como esse são possíveis graças a um novo material construtivo, a madeira engenheirada, e representam um novo movimento na construção civil global que cresce rapidamente. Na Europa, Estados Unidos, Austrália, hoje já existem mais de 5.000 edifícios com mais de 10 andares construídos em madeira. No programa de hoje, vamos explicar como funciona esse sistema construtivo e por que cada vez mais prédios têm sido construídos com ele. A primeira questão é: por que construir em madeira ao invés de um sistema construtivo tradicional, de concreto armado e tijolos? O primeiro ponto é a velocidade. A produtividade da construção civil tradicional é muito baixa, e no Brasil dificilmente supera a marca de uma laje por semana, sem contar o tempo de erguer as paredes, que facilmente consomem mais uma semana de trabalho. Sistemas construtivos pré-fabricados, como a madeira engenheirada, ultrapassam essa marca com facilidade. Esse edifício, por exemplo, o Vancouver Brock Commons, que já foi o prédio mais alto do mundo construído em madeira na época da sua construção,
Ele tem 18 lajes de 840 metros quadrados. Teve essa superestrutura de madeira erguida em apenas 8 semanas, uma média de uma laje com a fachada já instalada a cada 3 dias. Em edifícios muito altos, se faz necessário construir núcleos das escadas de emergência e elevadores em concreto, para garantir a resistência contra o vento, já que a madeira é muito leve. Mas até 14 andares é possível construir utilizando só madeira, como é o caso do edifício Tret, na Noruega. Como outras etapas da obra, principalmente as internas de acabamento, continuam com o mesmo tempo, esse aumento na velocidade representa no total da obra uma redução de em torno de 35% no tempo. O que para empreendimentos comerciais e para investidores pode significar um ano a mais de operação e rentabilidade, enquanto uma construção tradicional não estaria nem sequer pronta. Outro ponto a ser considerado é a leveza. Pela madeira ser um material extremamente leve, em torno de 80% mais leve que o concreto armado, 2 ou 3 trabalhadores são capazes de erguer colunas e vigas inteiras e colocá-las no lugar e parafusá-las. Então essa torre inteira foi erguida usando apenas 9 trabalhadores. A carga sobre as fundações também reduz significativamente, permitindo construir fundações menos robustas para sustentar a mesma área construída. Essa diferença é significativa na hora de construir em cima de solos instáveis. E também na hora de viabilizar extensões em cima de edifícios já construídos. Mas outros sistemas pré-fabricados, como as estruturas metálicas, também podem alcançar a leveza e a alta produtividade. Então, por que escolher a madeira? A principal vantagem da madeira é a sustentabilidade. A madeira é um material construtivo carbono negativo. O que isso significa? Significa que a quantidade de carbono que essas árvores sequestram da atmosfera do momento do seu plantio até o momento do corte são superiores às quantidades que serão emitidas em todo o resto do processo, a industrialização, o transporte e a construção civil. Além disso, por ser um sistema construtivo pré-fabricado, ela requer apenas 25% das entregas ao canteiro quando comparada a uma construção tradicional, resultando em uma redução de 75% das emissões de CO2 ligadas ao transporte. As estimativas são que a cada metro cúbico de construção em madeira engenheirada seja retirada 1 tonelada de CO2 da atmosfera. Isso é uma enorme mudança de paradigma na indústria da construção civil, pois essa indústria sozinha é responsável, direta e indiretamente, por cerca de 20% de todas as emissões da humanidade. Então, ter uma tecnologia que permite transformar uma das indústrias mais poluentes do mundo em uma sequestradora de carbono pode ter um enorme impacto para o meio ambiente a longo prazo. E considerando o ambiente de investimento global, que está incluindo cada vez mais os indicadores ESG, que medem os impactos ambientais dos investimentos, além dos financeiros, existirá cada vez mais dinheiro sendo alocado para construções capazes de neutralizar suas emissões. Por esse motivo, várias empresas globais também estão escolhendo a madeira engenheirada para construir as suas sedes, como é o exemplo do caso da nova extensão da sede da Adidas, com 16 mil metros quadrados, o campus da Microsoft, com 60 mil metros quadrados, e até o novo campus do Walmart, com 220 mil metros quadrados em madeira engenheirada. Além disso, quando não são responsáveis pela construção das edificações, ainda assim as grandes empresas preferem se hospedar em edifícios de madeira e com selos verdes de sustentabilidade. O marketing beneficia todos os envolvidos, os investidores, as construtoras, os vendedores, os compradores e os locatários. Por esse motivo, a Amazon alugou 1/3 de um dos maiores edifícios de madeira dos Estados Unidos. Assim, elas podem afirmar o seu compromisso com a sustentabilidade através do próprio escritório que elas estão utilizando. E como é produzida a madeira engenheirada? A madeira engenheirada é produzida a partir de madeira de reflorestamento. No Brasil, eucalipto ou pinos. Isso porque a produção requer madeiras catalogadas e grandes volumes da mesma espécie. Uma floresta de reflorestamento contém mais de 1.000 árvores por hectare, todas da mesma espécie, no mesmo solo, com as mesmas propriedades estruturais de dilatação, resistência e comportamentos muito semelhantes sob estresse. Além disso, são árvores que crescem principalmente na vertical, com poucos galhos e distorções, que causariam inversões nas fibras da madeira e a tornariam inúteis para componentes estruturais. Por esse motivo também, as madeiras de matas nativas, como a Amazônia, por exemplo, com uma média de 600 árvores e mais de 200 espécies diferentes por hectare, geralmente com muitos galhos e formatos não convencionais, não têm como ser utilizadas para produzir madeira engenheirada.
A madeira engenheirada é composta por painéis de madeira laminada, que são colados sob alta pressão com uma cola de poliuretano. O resultado são colunas, vigas e painéis de parede densos, com uma resistência à compressão similar ao concreto, na casa de 45 MPa, mas 5 vezes mais leve que o concreto. Esses painéis podem então ser cortados com máquinas de corte computadorizados, que preparam as peças para receber as conexões metálicas. Essas são via de regra necessárias para conectar os componentes, mas elas não são necessariamente obrigatórias. Existem casos de construções feitas unicamente com madeira, como é o caso do Tamiya Office, em Paris, um prédio de 7 andares onde todas as vigas e colunas são encaixadas. Quanto à resistência a fungos e agentes biológicos, a madeira recebe um tratamento por autoclave, onde os fungicidas comuns da indústria madeireira, como CCA e CCB, são impregnados na mesma por vácuo. Quanto à resistência a incêndio, a madeira engenheirada surpreendeu ao alcançar performances muito satisfatórias. Primeiramente, é necessário destacar que nenhuma construção é à prova de incêndio. Quando deixada queimar por tempo suficiente, todas as estruturas cedem em algum momento, seja de concreto, de aço ou qualquer outro sistema construtivo. Por esse motivo, os códigos internacionais de incêndio são medidos em horas. É necessário projetar para garantir que a estrutura se mantenha estável por pelo menos 3 horas, para dar tempo dos bombeiros evacuarem o prédio e tentarem apagar o incêndio. É necessário previsibilidade, e nisso a madeira se destaca. Quando ela entra em combustão, em temperaturas próximas de 300 graus Celsius, as camadas mais externas da madeira engenheirada passam a se transformar em carvão vegetal. Esse se torna um isolante térmico que protege as camadas mais internas do incêndio, desacelerando a queima. Assim, os elementos estruturais podem ser superdimensionados para aguentar as 3 horas necessárias. Outra técnica que pode ser implementada é o revestimento com drywall resistente a incêndio, mas este elimina a característica estética da madeira exposta. Para recuperar a estrutura após um incêndio, são implementadas as mesmas técnicas utilizadas em construções tradicionais, como reforços com fibra de carbono, e também podem ser adicionadas novas camadas de madeira para substituir as danificadas para danos pontuais. E no Brasil, como está a indústria da madeira engenheirada? Já temos hoje algumas empresas trabalhando com madeira laminada colada, fabricando, projetando e construindo estruturas de média e pequenas dimensões, como casas, restaurantes, monumentos, fachadas, coberturas industriais. Aqui em Maringá mesmo, o portal do Parque do Ingá foi construído com madeira engenheirada. As principais atuantes no mercado brasileiro são a Rewood, a Calil Madeiras, a TW Brasil, Crosslan, Ita Construtora e, mais recentemente, a Urben, aqui do Paraná. Já temos fábricas que contam com equipamentos para finger joining, prensas a vácuo, operadas manualmente, e pórticos CNC capazes de recortar os componentes em qualquer formato necessário, e muito rapidamente. Conseguem produzir painéis de 3 metros de largura por até 12 de comprimento, e vigas e colunas de formatos variados. Somados todos os fabricantes de madeira engenheirada do país hoje, a produção chega perto dos 18 mil metros cúbicos. Mas isso vai mudar em 2023, com a inauguração da fábrica da Mata, aqui no Paraná, perto da região de Curitiba, com uma capacidade produtiva de 100 mil metros cúbicos por ano, usando tecnologia da empresa austríaca KLH, uma das pioneiras no uso da madeira engenheirada no mundo. Como efeito demonstrativo, a Urben encomendou 2 projetos, um de 13 e um de 14 andares para serem construídos em Goiânia e São Paulo quando a fábrica estiver operacional. Em conclusão, a madeira engenheirada se apresenta como um material extremamente forte, versátil e limpo, cujo potencial de utilização é extremamente vasto. Diferente do wood frame, outra forma de construção em madeira muito comum, a madeira engenheirada não tem limite de altura, com grandes escritórios de arquitetura já estudando projetos para edifícios de 100, 200 e até 300 metros de altura, utilizando madeira engenheirada como principal componente estrutural. E sua alta resistência à tração também permite que ela seja utilizada para construir obras de grandes vãos, como estádios ou até pontes. Não podemos continuar construindo as cidades do futuro como fizemos com as cidades do passado. A construção em madeira apresenta uma ótima oportunidade para começar os novos empreendimentos de uma forma que eles criam um impacto positivo no meio ambiente ao invés de contribuir com o problema.
Você consegue imaginar como seria viver em um bairro inteiro construído em madeira? Esse foi o programa de hoje. Obrigado pela audiência de vocês. E lembrem-se, vocês podem acompanhar todos os episódios do programa Cidades do Futuro pelo canal no YouTube TV Maringá Oficial. Um ótimo domingo a todos e nos vemos no próximo programa.